Abra a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Isso, ou liga o seu... Não precisa ligar, abre a sua Bíblia de papel, porque vai passar... Porque, sim. Na verdade, eu quero que todo mundo que está com o celular coloque no silencioso, por gentileza. E coloque ele para baixo, assim, ó, num lugar que você não vai ver luz piscando. Se possível, coloca no assento da frente. Não tem problema, não precisa tirar foto, mencionar Rise Up, mencionar a gente. Tem alguém tirando foto, tá dominado. O mais importante... é você prestar atenção. Então, pega o celular e coloca no banco da frente ou no banco do lado, ok? Coloca para mim, por gentileza, vai estar em inglês lá atrás e eu vou ler em português. The Bible, she's going to read it in Portuguese and it's going to be up here in English, so you don't even need to open it and I'm going to read it. Antes de começar, muito obrigada, Pastor Salo, pela sua presença. Thank you, Pastor Salo, for being here. Pastor que é o co-pastor da nossa igreja, muito obrigada. Pastor of our church, thank É you uma for being honra here. ter você It's an honor having you. e uma grande responsabilidade Great pregar para o responsibility Senhor. to preach while you're here. Amém? Amen. Lucas 15. Luke 15. E hoje o texto é bem pequeno, And today the text is extremely small, mas com tantas lições. but with a lot of lessons. Lucas 15, 8, 10. Luke 15, 8 to 10. A parábola da dracma perdida. The parable of the lost coin. Eu vou ler em português. I'm going to read it. She's going to read it in E Portuguese. se você não fala português, leia lá em inglês. And if you don't speak Portuguese, it's going to be up here in English. E a dica para quem fala os dois, quem aí fala os dois? And who here speaks both? Foque em um, Only pay attention to one. It'll be easier. ok? Okay? Amen. Amém. Tá vivo. Não quebrou, pessoal, tá dominado. A parábola da dracma perdida. The parable of the lost coin. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, 10 ela coins. tem 10. She has 10 coins. Se perde uma, não acende a candeia, acende a lanterna, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Procura mesmo. E tendo achado, reúne no verso 9 agora. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma. Eu achei a moeda que eu tinha perdido. 10. Jesus que está falando isso. Jesus is the one saying this. Eu vos afirmo que de qual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Vou começar falando um pouco sobre esse livro de Lucas. I'm going to start with the book, talking a little bit about the book of Luke. Lucas, Luke, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Matthew, Mark, and Luke. It's the third book of the New Testament. E ele é o mais histórico dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Lucas é o mais histórico deles. There are 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. And Luke is the most historic out of all of the Gospels in the New Testament. E o tema principal de Lucas, And the main theme of do Evangelho de Jesus segundo Lucas, about the life of Jesus through Luke, é apresentar Jesus, o Salvador, que é Cristo Senhor. is to show the Savior, Who is Christ the Lord. who is Christ the Lord. O Salvador é a missão.
de Jesus? Salvar. Savior is the mission of Jesus. Cristo Save. Senhor é a identidade. Christ the Lord is Jesus' identity. Por que eu estou chamando a atenção disso? Why am I paying attention to that? Porque tudo que nós fazemos Because everything we do tem que ter como foco principal has to have a focus falar de Jesus. to speak about Jesus. Porque de tudo que nós fazemos, e nós fazemos muita festa, muito evento, muito hangout, Because from everything that we do, and we do a lot of parties and a lot of hangouts and a lot of events, temos que lembrar que o objetivo, o goal, we have to remember that the goal, the objective, é falar de is to Jesus speak about Jesus como Salvador. as a Savior. Esse livro é o mais histórico, This book is the most historic, mas não ignora o fato but don't ignore the fact do foco principal ser falar de Jesus como Salvador. of the main point, which is talking about Jesus as a Savior. E nós, Ministério de Jovens da IBVN Church, And us, the youth ministry at IBVN Church, não somos um clube social. we're not a social club. Não significa que nós não divertimos, que nós não damos risada, nada disso. Doesn't mean that we don't have fun, that we don't laugh or joke. That's not what that means. Mas o que a gente precisa entender? But what we need to understand, Que nós somos alegres porque a gente vem à igreja. because we are happy, because we come to church. A gente não vem para a igreja We don't come to church porque somos alegres. because we're happy. É o contrário. It's the opposite. Nós somos alegres e felizes porque a gente faz parte da igreja de Cristo. We are happy because we are a part of the church of Christ. Você entendeu a diferença? Do you understand the difference? Então, eu queria chamar a atenção disso para vocês. So I wanted to make that clear. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas. So Luke was written by Luke. Oh. E Lucas, ele não era judeu. And Luke was not Jewish. Ele era um gentio, como eu e você. Aliás, às vezes tem algum judeu aqui, mas a princípio, não. He was Jewish. He was not- he wasn't Jewish. He was a Gentile like me and you, unless there's Ele some era Jewish in you. médico. He was a physician or a doctor. Colossenses 4:14 fala, o médico Lucas. Oi? 4:14 fala, o médico Lucas. Então, como ele era médico, gente, ele é alguém que estudava, Since he was a doctor, he was someone who studied com habilidades with intelectuais. intellectual abilities. Ele era do meio He acadêmico. was from the academic part. Foi ele que escreveu Lucas. He was the one Ele who wrote era the book Lucas. of Luke. He was Luke. Ele era amigo do apóstolo Paulo. He was friends with Apostle Paul. Ele viajou até Roma com o apóstolo Paulo e a maioria das cartas que Paulo escreveu na prisão, ele menciona Lucas. He traveled to Rome with Apostle Paul in Romans. A maioria das cartas que Most- Paulo escreveu da prisão, Most of the books that Paul wrote from prison, the letters, letters fala de Lucas como o meu amigo, né? talks Amigo about de Luke Paulo. as Paul's friend. E eu tô falando isso tudo, gente, I'm saying all of this porque a gente precisa entender because we need to understand que a Bíblia, that the Bible, ela não é um livro místico. it's not Não é um livro cheio de coisas, códigos que você tem que desvendar para entender. it's not a book of codes that you need to figure out. É uma inteligência, intelecto. It's an intellectual book. Você não lê na sua escola biologia, Read at química, school about chemistry, about biology, história, geografia? history, geography. Lê a Bíblia, gente, é isso. Reading the Bible is the same thing. A Bíblia não está mais em grego, The Bible isn't in Greek anymore, latim. in Latin. Ela está em inglês, português, na língua que você quiser, It's in English, Portuguese, in any language that you would like. ok? E Lucas And Luke foi escrito por volta de 60 depois de Cristo. was written in 60 BC, around Ok? 60 BC. Quem gosta de história, então, já aí tem o Whoever likes contexto. history, you have your context now. E a palavra de Deus fala em Romanos 10:17. And the word of God says in Romans 10:17, A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. that faith comes through hearing the word of God. Nós usamos a nossa inteligência We use our intelligence
E a fé vem And faith comes quando nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus. Amém? when we read or when we hear the word of God. Amen. O mesmo Espírito Santo The same Holy Spirit que inspirou that inspired Lucas Luke na hora de escrever esse livro in the way to, when he was writing this book está aqui agora. is here right now Para iluminar eu e você, para entendermos a Bíblia. to illuminate me and you so that we can Você understand nunca the lê a Bible. Bíblia sozinho. You never read the Bible alone. Toda vez que você lê a Bíblia, Every time you read the Bible, você pode falar isso. you can say that Porque eu faço isso. because I say that. Senhor, I say, Lord, você estava lá. you were there. Você viu isso tudo. You saw all of this. Muita coisa eu falo assim, você até que fez isso aí. A lot of the time I say, even you did this. Me conta. Tell me O que estava acontecendo? what was going on. O que eu tenho que saber disso aqui? What do I have to know O about que this? essa pessoa estava sentindo? What was this person feeling? Como que era lá na hora? How was it there at that time? Faz isso, gente. Do that. Por que você não faz? Why don't you do that? Nossa, eu nunca pensei nisso. Pois é, agora você já sabe, Oh, I've faz never thought of isso. that. Well, now you know, so now you do it. E eu quero orar 2 Timóteo 3,16, por favor, Nicolas. And I want to pray over 2 Timothy Para a gente 3:16 entrar já direto na so pregação. that we can start on the preaching. E eu quero que você leia em inglês esse, tá? Okay. A palavra de Deus fala assim, eu vou falar em português primeiro, depois você faz tudo em inglês, tá? Toda a escritura. Quem aqui não fala português? Who here doesn't speak Portuguese? You only speak Yeah, English. I know her. You three, you don't speak Portuguese at all. You're learning. Okay, thank you. I just want to have an idea. Thank you. You're learning Portuguese. You can learn. If we can learn English, you can learn Portuguese. I mean. 2 Timóteo 3,16. 2 Timothy 3:16. Vou ler tudo. Depois você Okay. Toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E presta atenção, toda a Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar em justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus, já está no 17, seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. Então a minha oração é para que hoje eu e você, a gente seja ensinado, repreendido, corrigido, educado na justiça, para a gente sair daqui mais preparado para a obra de Deus. Amém? So here in 2 Timothy it says that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. And my prayer for tonight is that you may be, can you go back, please? You may be able to teach, rebuke, correct, train in righteousness for your good work, in your good work. Lucas 15:8-10, Nicolas, por favor. Luke 15:8-10. Qual a mulher que, tendo perdido 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e vai procurar? E quando ela acha, ela reúne as amigas e as vizinhas para celebrar com elas, porque ela achou a moeda que ela tinha perdido. E eu falo para vocês que da mesma forma, quando alguém se converte, a festa no céu com os anjos do Senhor. Eu só li de novo Lucas 15, e só explica que eu li. We just reread Luke 15, 8 and 9. E aqui nós temos, então, uma mulher, Here we have a woman. Yeah, a woman in the story, right? 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 Right. Quem viu a mulher na história? Yes. Ok, maioria, nem todos. Quem viu aqui que fala de moedas? Who here saw that it talks about coins? 10 moedas, uma 10 perdeu, coins. Pedro, obrigado, Pedro tá super entendendo, obrigada, Pedro. Quem aqui viu que fala de vizinhas e amigas? Who here saw that it talks about Okay. neighbors and friends? So far, so good. So far, so good. Anjos de Deus. Angel of God. Citou anjo. Yeah, it talks about an angel. E o narrador, que é And the Jesus. narrator, that is Jesus. Até agora tá Are we good? fácil. Yeah? Uma mulher. So there's a woman.
Eu acho interessante como, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas que criticam a Bíblia nunca leram a Bíblia. I think it's really interesting. I'm not going to say everybody, but the majority of people who critique the Bible or say that it's wrong haven't really read it. Já perceberam isso? Have you paid attention to that? Tipo, nossa, nada a ver a Bíblia. Like, oh, the Bible makes no sense. Você já leu? Have you read it? Não. No. É ou não é? Right? Sabe o que significa? You know what that means? Que eu e você That me and you temos que melhorar have to be better. muito. Have to be a lot better. Mas por que não está lendo a Bíblia? O que eu tenho com isso? Well, why? They're not reading the Bible. What do I have to do with that? 2 Coríntios 3:2. 2 Corinthians 3:2. O apóstolo Paulo fala: Apostle Paul says, você you é a carta aberta que o mundo lê. are the open book that the world reads. Open letter. Eu e você Me and you. somos a Bíblia We are the Bible para as pessoas to the people que não estão abrindo a Bíblia. that aren't actually opening E their se tem Bibles. tanta gente no mundo And there's so many people around the world que não abre o livro Bíblia, that don't actually open the Bible, mas acha que a Bíblia but think that the está Bible errada, is wrong, é porque nós is cristãos because us Christians podemos fazer melhor. can do better. Yeah? Yes. É ou não é? Talvez a gente está julgando demais. Maybe we're judging too much. Talvez a gente está sendo hipócrita Maybe we're being demais. too much of a hypocrite Ou não? or not. Você é carta aberta. You are an open letter. Eu e você Me and you somos a Bíblia que o mundo lê. are the Bible that the world reads. Uma mulher. Jesus está contando uma parábola aqui. God is saying E ele a parable. fala- Jesus is saying a parable here. Ou será que uma mulher... Você já viu como tem gente que nunca leu a Bíblia? Fala assim, a Bíblia defende o patriarcado. Have you ever seen someone who hasn't read the Bible say, the Bible defends a patriarchy? A Bíblia defende um sistema onde o homem é melhor do que a mulher. The Bible defends a system where the man is better than the woman. Quem já ouviu isso? Who has heard that? Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. Isso é mentira. That's a lie. Jesus Jesus foi o primeiro homem was the first man a defender publicamente to publicly defend os direitos da mulher. women's rights. Você sabia disso? Did you know that? Jesus Jesus foi o primeiro was the first a valorizar to give value as mulheres to women, igual aos the homens. same as a man. Ele falou, a mulher tem tanta capacidade intelectual quanto o homem. He was the one who said that the woman has the same intellectual capacity as a man. Ao aceitar as mulheres como parte do seu grupo de discípulos, As accepting women as part of his disciples. ele estava dizendo isso. He was saying that Elas não são menos inteligentes. they're not less intelligent. E nós somos menos inteligentes, And meninas? are we girls? Pelo amor de Deus. Ok, não vou entrar no mérito dessa questão que a Gi levantou. Mas o ponto é, The point is, Jesus afirmou isso. Jesus affirmed that Mulheres são tão capazes de fazer raciocínio crítico quanto os homens. women are just as capable of making rational thoughts as men. Amém? Amen? E Jesus contando uma parábola, And Jesus saying this parable, porque ele estava querendo ensinar alguma coisa. A parábola é o quê? É uma história com o objetivo de ensinar alguma coisa usando uma ilustração dentro do contexto do ouvinte. he was trying to tell a story with this parable because a parable is a story that's trying to give a message and Dentro do contexto da pessoa que in está the ouvindo. context of that the person is Então, living. por exemplo, quando eu conto uma história para o meu filho, So for example, when I tell a story to my son, eu uso, às vezes eu já contei para o Beni várias vezes, quem conhece a história da raposa e do menino? who knows this? Que o menino fala assim,
A raposa, fox? Oh, who knows the story of the fox and the boy? Ai, socorro, a raposa tá vindo, me mordeu. Aí o pai e a mãe saem correndo. Meu filho, tô brincando, mentira. Aí o menino faz isso over and over and over. Aí na hora que a raposa vem de verdade, aí o menino, ai, socorro, raposa. Aí ela fala, socorro, raposa. Aí o pai e a mãe não vão porque não acreditam no menino. Quem já ouviu essa história? Eu acho que em inglês é Boy Cried Wolf. It's, y'all get it. Vocês conhecem? You that don't guys speak get the Boy Cried Portuguese. Wolf? Y'all know that You story? know? So we good. Ok. Então, eu conto isso pro meu filho para ensinar sobre verdade e mentira. I say that story to my son to tell him about lies and the truth. Eu uso a linguagem dele, I use his language o contexto dele. in his context. Ok? Okay? Então, quando Jesus está usando essa parábola aqui, ele está querendo que as mulheres entendam. So when Jesus is saying this story, this parable, he's wanting the women to understand. Presta atenção aqui. Se Jesus está contando uma história If Jesus is telling a story com o contexto das with mulheres, the context of women, ele está incluindo as mulheres ou ele está excluindo as is mulheres? he including women or excluding women? Esse tunt-tut aqui, gente. Including. Tá dominado aí, Leandro? Isso é. É só pra vocês darem uma uau! Ok. Rise up. Ainda bem que não é domingo. Tá tudo bem, gente. Foi sem querer ali, tá tudo certo. Ele estava, então, incluindo as mulheres ou excluindo as mulheres? Was he including the women or excluding the women? Aí você fala assim, ai, mas aí tá vendo a Bíblia falando que lugar de mulher é dentro de casa, com a barriga no fogão, mexendo com vassoura? And then you're going to say, oh, but the Bible says that the place of a woman is the house and with her stomach on the stove making food. Gente, Come on. qual que era o trabalho daquela época? E ai de quem pensou é mesmo. What was the time? What was the job back then? O que os homens faziam? What would the men do? Eles trabalhavam no escritório com computador? Would they work at an office with a computer? Eles eram o quê? Guerreiros, They were warriors, pescadores, fishermen, construção com pedra. construction with rocks. A mulher pode fazer isso? Can a woman do that? Até pode, mas Yes. ela vai? Não, But is she gonna do obrigada. that? No, she's not. No, thank you. Não. Sabe quando as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho? You know when the women started to go into the work industry? Quando o trabalho ficou mais fácil, gente. Acorda para a When work vida. got easier. Pay attention. Esquece esse feminismo louco. Forget this. Eu crazy acho feminism. engraçado que eu nunca vi nenhuma feminista defender direito da mulher de trabalhar em campo para desarmar a mina. I've never heard a feminist defend a woman working. The right of a woman to work in a place that has boom, bombs. That has bombs and stuff. You know, like. A minefield. Você já viu feminista lutar por Have you isso? seen a feminist Queremos fight for that? trabalhar no campo minado. We want to work in the minefield. Você já viu feminista Have you lutar seen por that? isso? Because I haven't. Queremos trabalhar lá na mina de carvão. We want to work in the coal mine. Já ouviu isso? Have you heard that? No. Quem faz isso? Who does that? Tiago. Tiago. Iago. Iago. Pastor Salo. Pastor Salo. Homens fortes. Strong men. Cauã. Cauã. Homens fortes. Strong men. Quem trabalha com construção aqui? Who works in construction here? Levanta a mão. Raise your hand. Homens Strong fortes. men. Homens fortes. Strong men. Nós não somos iguais. We are not equal. We're not the same. Homens e mulheres Men and women, não são they iguais. are not the same. Temos o mesmo valor, Have the same value, mas não somos but we're not the iguais. Ok? same. Okay?
Eu não quero I don't want mulher lutando para eu ter fighting. direito de trabalhar em campo de mina de bomba, não. I don't want women fighting Eu so tô that I can have fora. the right to work in a coal mine. I'm good. Totalmente fora. I'm out. Se fosse hoje, If it was today, essa parábola, this parable, dentro do contexto de vocês, in your context today, ia ser assim. it would say this. Qual mulher Which woman que tem 10 pares de tênis, that has 10 sneakers, perdendo um, if she loses one, não pausa Gilmore Girls she doesn't pause Gilmore Girls ou Stranger Things, or whatever you Stranger like to Things, watch, or whatever you watch, e fala, and tell, Hey Alexa, turn on the light. hey Alexa, turn on the light E procura and look for o it. tênis perdido. Her E lost ao shoe. achar o tênis, And as she finds her sneaker, qual mulher what woman não posta doesn't post no Instagram on Instagram para os amigos e close friends for their close friends que achou that they found their shoe, o tênis perdido? their lost shoe? Entenderam? Y'all got it? E de igual modo, In the same way, Jesus diz Jesus said que há festa no céu that there's a party in heaven quando um pecador se arrepende. when a sinner repents. Vocês estão entendendo? You guys get it? Parábola. It's a parable. É porque a Bíblia não foi escrita hoje. Because the Bible wasn't written today. Mas vocês são But you inteligentes. guys are intelligent. Vocês entendem a Bíblia. You guys understand the Esse Bible. negócio de... eu nem começo a ler a Bíblia porque é tão difícil. This thing Gente, that we say, oh, I don't even want to start reading the Bible. It's so hard. gente, People. vocês estudam aqueles trem de química lá na escola. Vai achar a Bíblia You difícil? study chemistry in school and you're going to think the Bible is hard. Biologia, Biology, matemática, logaritmo, log. math, logarithm. Ew. Pelo amor de Deus. For the love of God. Jesus queria que as mulheres aprendessem com eles. Amém? Jesus wanted that women understood. E depois the tem story. as moedas, dracmas. Meu cabelo desfez. Tá dominado. And then there's the coins, the drachmas. Sabia que a dracma foi a moeda em circulação por mais tempo no mundo? Did you know the drachma was the coin that was most circulated in the Ela world? só parou de circular em 2002, It only stopped circulating in 2002. quando o euro se tornou a moeda da Grécia por causa da União When Europeia. the euro started to turn the Mas a coin dracma of- até pouco tempo atrás, 2002, ela era a moeda corrente da Grécia ainda. until 2002 it was still the coin in Greece. Temos as vizinhas e as amigas. We have the friends and the neighbors and friends. Vocês perceberam que são dois grupos diferentes? You guys see that it's two different groups, Vizinho neighbors e amigos. and friends. E eu quero falar pra vocês, gente, tá tudo bem. And I want to tell you that it's all good. Você ir na igreja, You come to church, conhecer todo mundo, meet everyone, mas ter seu grupo de but amigos. you have your group of friends. Tá tudo bem, gente. No seu okay. aniversário, On your birthday, você convidar só os seus amigos. you invite only your friends. It's okay. Não fica com esse fardo. Eu conheço todo mundo da igreja, tem que convidar todo mundo. Não. Don't keep that inside. Oh, I have to invite everyone because I know everyone. No. Existe diferença entre colega e amigo. There's a difference between friends and acquaintances. Mas o principal, But the most important vizinhas e is amigos. that it's neighbors and friends. Aqui fala que aquela mulher, Here it says that woman, quando ela achou aquela moeda perdida, she found that lost coin. ela chamou tanto os vizinhos quanto as She amigas. called her neighbors and her friends. Você tem que testemunhar Jesus You have to testify para os Jesus seus amigos to your friends e para os seus vizinhos and to your neighbors e para os seus colegas. and to your acquaintances. Não tem tal coisa como amigos da igreja, eu falo isso. Para amigos fora da igreja, eu falo aquilo. There's no such thing as, oh, my friends at church, I say this, and then I say something else to my friends that are outside of church. Eu posto uma coisa para os friends I post something for my friends e outra coisa para o close friends. and another thing for my close friends. Fala Deus. Ninguém fala não? Fala Deus. Speak Jesus. Is no one going to say that? Vocês estão entendendo? Are you guys understanding? Não existe
existe isso. Não, essa doesn't piada exist. aqui, ó, eu Oh, conto this lá na joke? escola. I'll say it at school. Na hora que eu entro na igreja, When I get at church, sabe o milagre do estacionamento que o pastor Júnior fala? that miracle that happens at the parking lot of church that Pastor Junior talks about. Você sabe como é que é esse You know milagre? that miracle? Nossa, você viu aquela menina No, vindo so pra you igreja? Did you see that girl? She's gay. Não, que roupa é aquela? What clothes is that? Misericórdia. Oh my God. What is she Chega no wearing? estacionamento, You get to the parking lot? mas enfim, né? O que a gente tem com isso? What do I have to do with that? Não. No. O mesmo testemunho dos amigos é pro vizinho, é pro colega, é na igreja, é na escola, é no trabalho, é por onde você for. The same testimony you're going to tell your friends, your neighbors, at school, at work. It should be the same everywhere that you go. Conserta a sua vida. Fix your life. Você é luz do mundo. You are light of the world. Conserta isso. Fix that. Se até 20 minutos atrás você fazia isso, você não vai fazer mais. If 20 minutes ago you did that, you're not going to do that again. Amém? Amen? Tem aquela musiquinha, não? A Is there musiquinha é no boa. background music? Oh, why did E temos os anjos. And then there's the angels. Eu quero falar de anjo porque vocês precisam aprender de anjo. E a gente não tem que ficar gastando pregação inteira para falar de anjo. I want to talk about angels because you guys need to know about it and because I'm not going to Sabe o que é anjo? You know what an angel is? Oh yeah. Ficou até um... Sabe o que é anjo? You know what an angel is? Anjo é um An espírito. angel is a spirit. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre anjo? You know what the word of God says about angels? Hebreus 1:14, Nicolas. Hebrews 1:14. Sabe o que são os anjos? You know what angels are? Eles são They espíritos are spirits que Deus that God envia sends para trabalhar, to work, para servir to serve aqueles those que hão de herdar a salvação. Nós. that Isso é are anjo. inheriting of salvation. Anjo é isso. Angels are that. Anjo trabalha para quem? Para mim? Do angels work for me? Para They Deus. work for God. Ao meu favor. Eu mando In em my anjo. favor, do I tell the angels what to do? Eu oro para anjo. Do I pray for angels? Eu adoro anjo. Do I worship angels? Não. No. O anjo é uma criação, é uma criatura. An angel is a creature. It was created. A palavra de Deus fala em Hebreus 1:2-4 que Jesus é filho, Jesus é Deus, Jesus é o Criador. Os anjos, eles são servos. The word of God in Hebrews 1:2-4 says that Jesus is the Son, Jesus is God, and the angels are just servants. Ok? Eu só queria deixar claro I just isso. wanted to make that clear. Porque às vezes a gente cai na tentação de ficar com os anjinhos pendurados. Sometimes we fall in Ou a little gente angels fala, everywhere. né, meu anjo da guarda, Say, vem oh, my aqui. guardian angel, come here. Eu quero você, meu anjo da guarda. Guardian angel. Para com essa história, gente. É Jesus, Stop o with that. It's Salvador, about Jesus, Deus, the Savior, Espírito the Santo. Holy Spirit. E o narrador, que é Jesus. And then the narrator, that's Jesus. E Lucas 15, In Luke 15, Jesus traz 3 parábolas, uma seguida da outra. Jesus brings 3 parables, one after the other. E todas elas são sobre salvação. And all 3 parables are about salvation. E as 3 parábolas de Lucas 15, And the 3 parables of Luke 15, elas mostram 3 diferentes caminhos they show 3 different paths que pessoas that diferentes different people às vezes passam sometimes may go through para encontrar to Jesus. find Jesus. A primeira parábola é da ovelha perdida, The first parable is of the lost sheep. a segunda é da dracma que nós The lemos second is about the lost coin. e a última é do filho And the pródigo. last one is the prodigal son. A primeira da ovelha perdida, eu não vou falar muito, eu vou só passar por cima. O que é a ovelha The perdida? first of the lost sheep. Quem que é essa pessoa? Who is that person? É aquela pessoa que faz parte da igreja. That person that is part of church. Às vezes ela já até batizou. Maybe they're even already baptized. Ou ela quase batizou. They've almost baptized, Mas ela saiu da igreja. but they left church. Ela se perdeu em algum They momento. lost themselves at some point.
E não importa para onde ela And foi, it doesn't matter where they went, por onde ela passou, where they passed, que Jesus encontra ela that Jesus finds them e a traz de volta. and brings them back. Então, a ovelha perdida So the lost sheep é sobre um crente, is about a Christian cristão que saiu da igreja. that leaves the A church. linguagem que a gente usa é desviou. The word that we use is I don't know. Lost. E voltou. E talvez esse é você aqui And hoje. maybe that's you today. Machucado, Hurt, ferido, sentindo sozinho, feeling alone. já fez parte da igreja, You've been a part of the church. já até batizou, You've even gotten baptized. e hoje Jesus te trouxe de volta. And Jesus brought you back. Se esse é você, bem-vindo. If that's you here, welcome. Sabe, gente, é importante a gente saber que os nossos piores momentos não definem a It's gente. important for us to know that our worst moments don't define us. Suas feridas mais profundas, Your deepest wounds, seus fracassos, your weaknesses são parte da sua história. are part of your story. Parte, A part. não é a sua história It's inteira. not your whole story. Então, se você é essa pessoa So if you are that person que já ia à igreja, that has already been to church saiu and left, e está voltando ferida e is machucada, coming back hurt and wounded, vai ficar tudo bem. it's all going to be okay. Amém? Amen? Talvez a sua história é a do filho pródigo. Maybe your story is of the prodigal son. E o filho pródigo é aquele que não é crente ainda. And the prodigal son is the one that's not Christian yet. Às vezes o pai e a mãe são crentes. Maybe their parents are Christian. Você até veio na igreja quando você era criança, You've been to church maybe when you were a kid, mas você preferiu seguir outro caminho. but you would rather choose a different path. Mas aí você percebeu But then you noticed que a maior felicidade fora da igreja that the biggest happiness outside of church nem se compara doesn't compare à tristeza que é. to the sadness that is. E não importa por onde você andou. And it doesn't matter where you've walked. Hoje tem festa no céu, Today there's a party in heaven porque você está aqui. because you're here. Então talvez você já era um crente que saiu e voltou, So maybe you were a Christian who left and came back, ou você é filho de or crente, you are a son of a Christian, mas nunca tinha decidido but antes you've never decided before sobre Jesus. about Jesus. E a dracma perdida? And then the lost coin, Essa this one que nós lemos hoje, that we read today da mulher about the woman que tinha 10 that moedas, had 10 coins. perdeu uma She lost one e foi procurar aquela, and went to look for her lost one. fala de algo com muito valor. Talks about something with a lot of value. Mesmo quando já tem várias outras, Even when she has the rest of her aquela coins, uma that one tem muito valor. has a lot of value. Talvez esse é você. Maybe that's you. Aqui na igreja mesmo. Here at church. Even. Talvez você olhe e fale assim, nossa, mas essa igreja é bacana, né? Moderna. Maybe you're like, oh, this church is Moderna. nice. It's modern. Não estava acostumada com a igreja assim. I'm not used to churches like this. Tanta gente, né? So many Servindo. people Você viu o pessoal lá na frente, See the people in the plaquinha, front with little QR Code. So cool. O que eu vou fazer aqui? What I gotta do here? Parece que eles já têm tudo. They already have everything. Nós temos orado por você. We have prayed for you. Quem é a primeira vez que está aqui? Who's here for the first time? Sabia que a gente tem orado por você? We've prayed for you. Did you know that Sim. we've prayed for you? A gente ora pelas pessoas que ainda não vieram. We pray for the people that haven't been here yet. Sabe por que a gente faz isso? You know why we do that? Porque Jesus mandou. Because Jesus prayed. Nossa, mas você escuta Jesus assim tão Oh, específico? but you hear Jesus like that? So specific? Yeah. Lucas 10:2, Nicolas. Lucas não existe. Luke 10:2. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ore para que o dono da seara envie mais trabalhadores. Temos orado por vocês, para vocês virem e se juntar a nós. Great is the harvest, but the workers are few. We have prayed for you here today. Amém? Amen?
Quer ouvir Jesus? Do you want to hear Jesus? O que a gente tem que fazer, What do Eric? you have to do? Abrir a Bíblia. Open your Bible. Amém? Amen. Então talvez você é esse, sabe? Que você acha que você não tem valor. So maybe you're this person who thinks you don't have value. Você acha como aquela moeda perdida, You think like that lost coin que ninguém te vê. that no one sees you. Você está num lugar escuro. You're in a dark place. Você está perdido. You're lost. Você se sente perdido. You feel lost. Você se sente sozinho, sem You esperança. feel alone with no hope. Jesus te trouxe aqui Jesus brought you here para te falar. to tell you, Eu te achei. I found you. Eu vejo você. I see you. Mesmo com tantos outros, Even with so many others, eu vejo você. I see you. E você And you tem muito valor. have a lot of value. Lucas 15, 8, 10. Nicolas. 15, 8, 10. Você vê aqui que Jesus faz questão de falar. You see here that E eu já estou Jesus caminhando para o final. makes it a thing to say Que ela tinha 10. that she had 10. Ela perdeu uma She lost one e foi procurar. and she went to find it. Sabe o que é interessante? Quando você perde alguma coisa, você conta para alguém e fala: nossa, perdi meu óculos. O que a pessoa vai falar? Onde? You know, it's interesting when you lose something, you go and tell someone, "Oh my goodness, I lost my glasses." And they're going to say, "Where?" Se eu soubesse, If I knew, eu não teria I perdido. wouldn't have lost it. Quem já passou por Who isso? has gone through that? Eu perdi não sei o quê. Onde, Pedro? I lost this. Where? Você dá vontade de socar a pessoa. Pelo amor Punch de the Deus. person. Mas Deus onisciente, que sabe de tudo, que vê tudo, Ele sabe onde está tudo. But God knows where everything is. E talvez isso te dê um alívio, né? Ai, que bom que Ele sabe de tudo. E talvez você pense assim, lascou. Maybe that gives you relief, like, oh, He knows everything. Ele sabe Or tudo maybe que eu it gives you faço. anxiety, like, oh no, Ele sabe tudo He que eu knows faço. everything. Sabe. He knows everything. Tudo, tudo. Everything. Até no meu quarto. Even Embaixo do lençol. Sabe? under my blankets. No Yeah, He chuveiro. knows. Sabe? He's crying, you're crying, He knows. No carro. In the car, Com aquela menina. Sabe? Com aquela menina. in the car with that girl, He knows. Yeah, Mas Ele te ama. but He loves you. Nossa, agora um tanto de gente ficou vermelha. Nossa, now a bunch of people are red. I see y'all. I see So- y'all red. Deus te ama. Vai God dar loves tudo you. certo. Everything's gonna go good. Ele não te ama. Ele não me ama. He doesn't love me. I mean, He doesn't love you. He doesn't love me Pelo que a gente faz for what we do ou pelo que a gente deixa de fazer. or for what we don't do. Graças a Deus por isso. Thank God for that. Ele nos ama apesar. He loves us, even though Nós somos quem nós somos. Amém? we are who we are. Amen? Não existe tal coisa para Deus. Quebrado demais, errado demais, difícil demais, pecador demais. Para Deus, não. God, there's no, oh, He's too broken, they're too wrong, it's too hard. It doesn't exist for God. Enquanto a vida é esperança. Então, se você está aqui While there's respirando, While there's life, there's hope. So if you're here breathing, vai dar tudo certo. it's going to be okay. É só questão de arrepender, deixar o pecado e seguir em frente. Amém? It's only about leaving your sin, repenting, and walking forward. Amen? Sabe? E se você perde algo, gente, And if you lose something, igual essa mulher perdeu, like this woman lost, fala com Jesus. Teve Talk uma to vez, Jesus. eu ia trazer, mas eu esqueci. Eu tinha um Ray-Ban, que era o meu preferido. A lente era polarizada, tal, era o meu preferido. one time I had these Ray-Bans, and they were my favorite. The lens was all cool and stuff. Eu tenho outros Ray-Bans, Do I have other Ray-Bans? many, Many. mas aquele era o meu preferido. But that one's my favorite. E aí eu procurei e orei, acendi minha candeia, acendi minha luz, orei, falei: Senhor, me ajuda a achar o meu óculos, é o meu preferido, o Senhor sabe disso, eu gosto. Eu e o Vinícius, a gente estava apertado, não tinha dinheiro para nada, eu não posso comprar outra agora, eu gosto desse óculos. Sabe o que aconteceu? I turned on my light, and I was
like, Jesus, please help me. This is my favorite one. Can I buy another one? No, I need this one. I want this one. And I prayed. Sabe o que And I aconteceu? prayed. Nada. You know what happened? Nothing. Não achei meu óculos. I didn't find my glasses. E eu tô contando essa história porque às vezes você acha que futilidade. And Que futilidade. Alguém que fala inglês aí, pessoal? Futilidade. Que coisa mais sem noção. that's so useless. I'm telling you this story, you might think that's so Deus shallow. tem That's so tanta useless. coisa para fazer. God has so many things to Tanta do. gente passando fome na So África. many people in Africa hungry. E você orando por causa de And óculos. you praying because of your glasses? Nossa mente humana Our human mind limita Deus. limits God. Deus está tão preocupado God is just as worried com a sua prova de biologia que você está sofrendo. with your biology test that you're suffering. Ele é tão capaz de consolar e te capacitar com isso, He is so capable of consoling you with that quanto de ajudar uma mãe que acaba de enterrar um filho de 5 anos de idade. than helping a mother who had just buried her 5-year-old son. Ele não é igual eu e você que tem que escolher o que fazer. He's not like me and you who has to choose what to do. E aí passou semanas e o meu óculos, nada. And then weeks are going by and my glasses and Aí um nothing. dia eu tava na cozinha, And then one day I was in the kitchen. falei, poxa Jesus, ia ser massa, hein? Se eu achasse aquele óculos agora, né? Que a gente até esqueceu dele, eu já desprendi And I dele. told Jesus, I was like, it would be really nice if I could find my glasses that I already forgot about, you know. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: And then the Holy Spirit said this to me. olha atrás do móvel branco. Look behind the white drawer. Quem já foi lá em casa? Who has been to your house, to her house? Nossa, vocês todos. É verdade. Quem não foi, vou marcar da gente ir. Who hasn't been there? Tem I'm um gonna armário schedule branco na for us to go. cozinha, eu só fiz assim, ó. Que eu tava bem na cozinha, eu fiz assim, ó. I have a white drawer in my kitchen and I just went. Tava só eu em casa e falei, vou olhar. It was just me at home, so I was Se like, for I'm gonna coisa da look. minha cabeça, If it's something in my head, then whatever. And I eu went volto. Tá tudo bem. back. Gente, na hora que eu fiz assim, ó, When I went like this, meu óculos caído atrás do armário. my glasses behind the drawer. Foi ou não foi? Yes? Wasn't Foi ou it? não foi? Meu Ray-Ban My Ray-Ban. caído atrás do... Eu nunca ia ver Fallen aquilo. Eu behind coloquei it. ele numa sacola, aí foi colocando coisa atrás do armário, ele desceu da sacola, ficou atrás do armário branco. E o Espírito Santo me falou, olha atrás do armário branco. Na hora que eu olhei meu óculos lá, eu falei, eu escuto Deus demais. I kept putting things behind and it ended up falling behind the drawer. And when I went like this, I saw it and I was like, damn, I hear Jesus a lot. Oh, no. I Gente. hate Jesus a lot. Ele mora em você, ele escuta você o tempo inteiro. He lives in you. He hears you all the time. Teve uma vez que eu estava indo lá para Cape, numa reunião na casa da minha supervisora, e aí eu peguei meu Apple Watch e saí com meu Apple Watch correndo, que eu estava atrasada. One time I was Aí eu going estava numa I was reunião, going to a reunion somewhere, a meeting in É. Cape, and I grabbed my stuff. e aí eu estava correndo, e I was running, and a I minha got- amiga, era na época do Covid, a minha amiga tinha alugado um carro, It was eu, during COVID. My friend had Tava rented a meio car. crazy. It was kinda crazy. meu relógio caiu. My watch fell. My Apple Watch fell. Aí eu passei o dia inteiro sem meu relógio, na I went the whole day reunião, não sei o without my quê, blá, blá, watch, Went to the blá. meeting, Aí, carro alugado. rental car. E eu fiquei naquela reunião prestando atenção, mas eu ficava assim, meu Apple I Watch. went in that meeting and I was like, my Apple Watch. Aí, na hora de ir embora, eu entrei no carro, olhei tudo, não tava lá. Eu falei assim, de certo caiu na minha casa, não caiu nesse carro, mas eu tenho certeza que eu peguei. I was sure that I got it. Maybe it fell somewhere. Aí, na hora que parou lá pra devolver o carro, eu dei uma outra olhada. And when we went to return the rental car, I looked around. Cheguei em casa, procurei o óculos. I checked at home. I looked. Ó, óculos não, my agora é Apple Watch. relógio, Apple Watch. Não achei. I didn't find it. Aí, no dia seguinte, eu fui tomar And banho. the next day, I took Eu a tava muito shower. brava, né, I Vinícius? was really mad, right? Falei, não é possível que eu vou... Sabe por quê, gente? Eu ouvi muito tempo meus pais falando que eu era desorganizada e que eu perdia tudo. I was really mad because Quando eu era da idade when de I was vocês. younger, my parents used to tell me that I was super disorganized. Aí você fala assim, nossa, mas que perseguição. Não, you gente. say, oh, but what Eles estavam só sendo persecution? honestos. No, they were being honest.
Mas eu não sou mais, But I'm not graças a organized. Deus. I'm Eu estou not melhorando. disorganized Não anymore. estou ainda onde eu quero chegar, mas já não estou onde eu estava. Amém? Aí, Marcelo, meu Apple Watch. Then my Apple Watch. Aí eu estava tomando banho e falei, Senhor, And I was taking a shower. I said, Lord, I'm done. I'm done. Tá dando tudo errado. Everything's going wrong. Todo dia uma notícia ruim. Every day a bad news. Vou embora. I'm Não sei gonna nem go quantas vezes eu já joguei essa carta com Deus. Vou I don't know how embora many pro Brasil. times I said Mas tem hora this que to é God, I was honesto, going back to tem God. hora que é sincero. Eu vou embora pro Brasil, tô cansada, não acontece nada de novo, é só essa luta. Sometimes I tell God, I'm going back to Brazil. This is too much for me. It's a lot. É, tava muito chateada. I was really mad. E o Senhor não me escuta. And the Lord does not hear me. Você não tá aqui comigo, You're not here with você não me me. escuta. You don't even hear me. Chorava, aí misturava sangue, lágrima com chuveiro. And I would cry. Pá. And there Quem was nunca chorou no tears. banho, né, gente? É muito mais Crying dramático. in the shower is so much more dramatic. Sangue, não teve nada de sangue. Lágrimas de sangue é Jesus, né, gente? Ele que suou sangue. Aí o Espírito Santo falou assim, And the Holy Spirit said, liga lá. call. Era ali na Mystic Enterprise. Call Enterprise E fala assim, and say, eu deixei o carro aí ontem I left the car there yesterday e o meu Apple Watch and my Apple Watch está embaixo do banco do passageiro. is under the passenger seat. Você vai falar isso? You're going to say that. Falei, tô louca. I said, I'm going crazy. Eu conferi tudo naquele carro, não tá I lá. went through the whole car. It was not even in there. Isso é picanha total, carne. That's fully my flesh. Liguei lá. I called them. Aí o Espírito Santo falou assim, e você vai ver The Holy Spirit said, and que you're eu going to estou see falando com você that I'm talking to e you, que em breve and that soon as coisas vão melhorar. things are going to get better. Agora para de reclamar, gastar água, sai desse chuveiro e Now vai fazer o que tem stop que fazer. complaining, get out of that water and go. Liguei. And I called. Falei exatamente o que Jesus mandou. I said exactly what Jesus told me. Deu nem 2 minutos. In 2 minutes, Achamos seu Apple we Watch. found your Apple Watch. Aí eu, oh, Deus! Porque eu choro, tá, gente? Eu chorei de novo. I'm a crier, and I cried again. I was like, God, thank you. Foi ou não foi, Vinícius, minha testemunha? He's my testimony. Então, gente, ora. So pray. Ora por tudo. Pray for everything. Jesus está interessado em tudo Jesus is interested in everything sobre você. about you. Tudo Everything sobre você. about you. Tudo. Everything. E aquela mulher tinha 9 moedas. And that woman had 9 coins, E saiu para procurar uma. and she left to find one. Você que está aqui hoje. You that are here today, Tem outras pessoas aqui. there are other people here Mas today. Jesus vê você. Ele vê você individualmente, Pedro. But Jesus sees you individually. Como se fosse só você e ele aqui agora, As if it Pedro. was only you and him today. Ele vê você. He sees you. E você tem enorme valor para And you ele. have a huge value. Enorme valor para ele. Huge. Ele é bonitinho, Pedro. Oh, that Pedro. Aquele Pedro, Pedro do basquete. Oh, Você estava pensando em outro? ali, ó. Ah, tem vários Tem Pedros. vários Pedros. Calma. Primeira lição que a gente aprende com a parábola para finalizar. The first lesson that we learned from this parable, just we can walk to the end. Você tem muito valor. You have a lot of value. Muito valor. A lot of value. E o fato de Jesus ter vários outros filhos e filhas And the fact that Jesus has a lot of other sons and daughters não diminui em nada doesn't make your value less. o valor que você tem. E ela já falou em inglês. 2, segunda lição que a gente aprende com essa Second parábola. lesson we learned from Amém? this Você parable. entendeu a primeira? Amen. Did you get the first one? Entendeu? got Isso aí, it? Marcelo. Yes. Marcelo fez assim, ó. Gostei. Jesus Jesus. te acha onde você está, Vitor. Jesus finds you where you are, Vito.
Jesus te encontra onde você está. Jesus finds you where you are, Como aquela moeda perdida. like that lost coin. Você não tem que estar dentro da igreja, You don't have to be at fazendo church, parte da being a igreja, part of church, para Jesus te ver. for Jesus to see you. Você não tem nem que acreditar nele para ele te ver. You don't even have to believe in him for him to see you. Sabia disso? Did you know that? Não é o fato de você acreditar que ele existe que faz dele Deus. It's not the fact- Ele é Deus e ponto final. It's not the fact if you believe in him or not, if that he is Segundo God. ponto, He's God ainda que regardless. você esteja totalmente perdido, Even if you're completely lost, ele te vê hoje. he sees you today. Ele te acha He e te finds encontra onde você está. He finds you Você where não you tem are. que estar, aleluia, glória a Deus. You don't need to be hallelujah, glória a Para ele Deus. te ver. Shake Não. it. For him to see you. A prostituta, The prostitute, agora, right now, trabalhando, working, Jesus vê ela. Jesus sees her. Sabia disso? Did you know that? Terceiro ponto. Entenderam o segundo ponto? Did you guys understand that? The second point? Jesus vê todos Jesus nós, sees all of us, até os perdidos, even the lost, sozinhos, alone, longe da igreja. away from the church. Terceiro ponto. Third point, Jesus sempre vem primeiro. Jesus always comes first. Aquela mulher, That woman, você não vê na parábola de Jesus aquela mulher fazendo assim. Eu vou falar e depois você faz tudo, que é mais fácil. 10 moedas, 9. Tá faltando uma. Meninas, amigas, venham me ajudar a procurar. Não. you don't see her going, you don't see the woman going, oh my God, I have 10 coins. Wait, no, there's 9. I'm missing one. Girls, come help me find my last coin. O que ela faz antes de tudo? What does she do before anything? Ela acende a candeia. She turns on her light. Ela acende a lanterna. She turns on the light. Ela chama Jesus. She calls Jesus. A primeira coisa que eu e você temos que fazer The first thing that me and you need to do é chamar is Jesus. to call Jesus. Quem resolve o meu e o seu problema é Jesus. Who resolves mine and yours problems is Jesus. Depois a gente vai testemunhar para os amigos e os colegas. After we go to testify to our friends. Mas primeiro, But first, Jesus. Jesus. Depois que acendeu a candeia, depois After- que orou, After she turned on her light, after you pray, depois de falar com Jesus, after talking to Jesus, aí sim, then yes, você vai no you psicólogo, go to the psychologist, você vai para o seminário, you go to the seminar, você pesquisa you livros, look at books, você pede you ask opinião, opinions, mas primeiro vem but first comes Jesus. Deus, Jesus. Jesus. Amém? Amen. Entenderam o terceiro ponto? Do you understand the third point? Então, primeiro, você tem muito valor. So first, you have a lot of value. Não importa quantas pessoas são filhas de Deus já, quantas pessoas tem na igreja, você tem muito valor. It doesn't matter how many sons or daughters God have, how many people is already at church, you have value. Segundo ponto, Jesus te vê onde você está. Second point, Jesus sees you where you are. Terceiro ponto, Jesus vem primeiro. Third point, Jesus comes first. Quarto e penúltimo ponto, Fourth point, faça a sua parte. do your part. Eu tenho falado isso desde o primeiro treinamento para nossa I've conferência. been saying this since the first training of our. Nós fazemos o natural e ele faz o supernatural. We do the natural and he does the 1 supernatural. Coríntios 3:6 1 Corinthians 3:6. fala It says que um planta, that o outro rega, Deus dá o crescimento. O que eu e você podemos fazer, nós temos que fazer. Amém? what me and you can do, we have to do. It says in 1 Corinthians that you plant or you water the plant, but God is the one who will make it grow. Nós fazemos o possível. Ele faz o impossível. We do the possible and he does the impossible. Depois que ela orou, ela pegou a vassoura e varreu. After she prayed, she got that broom and started sweeping. Depois que eu oro, eu tenho que agir. After I pray, I have to act on that. Se eu descubro um câncer, If I find out I have cancer, eu oro, I pray. eu falo com Jesus, I talk to Jesus. mas muitas vezes eu tenho que passar pela But a químio. lot of the time, I need to go through chemo. Eu tenho que ir pro seminário me equipar às I need vezes. to go to the seminar to equip myself. Eu tenho que ir no médico. I need to go to the doctor. Eu tenho que trabalhar para ganhar I dinheiro. need to work to get money. O que cai do céu é o quê? What falls from the heavens Quem lembra? is Chuva e demônio.
Rain and demons. É isso que cai do céu. That's the only thing that falls from heaven. Chuva e demônio. Rain and demons. Satanás veio de onde? Satan comes from where? Foi jogado do céu. He was fallen Para from com the- isso. from heaven. Faça a sua parte. Do your part. Amém? Amen? Último ponto. Last point. Muitas vezes são as perdas A lot of the time, it's the losses que nos levam para Jesus. that bring us to Jesus. Essa mulher, This woman, enquanto ela tinha as 10 dracmas, While she as had- 10 while moedas, she had her 10 coins, ela estava, ó, de boa. she was all De good. boa na lagoa. She was living her life. São as dores It's the pain que nos levam até that Jesus. brings us to Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, ou pela dor ou pelo amor. Quem já ouviu isso? There's a saying in Portuguese that says it's either through love or through pain. Eu nunca vi ninguém vindo por amor. I've never seen anyone come through love. Você fica, You stay, porque aí você conhece ele, then you find Jesus, aí é amor. and then it's love. Mas 99,9999 But 99.999 vem para Jesus comes to Jesus por causa da dor. because of pain. Foi assim com aquela mulher. It was like that with this woman. E hoje eu quero finalizar. And I want to finalize. Fica de pé. You can stand in your seat. E eu vou orar hoje somente. I want to pray today only. Se é a primeira vez que você vem à igreja It's the first time you've ever been to a church. e pela primeira vez você teve um entendimento assim. And for the first time, you've had this understanding. Nossa, It's like, whoa, dá para entender a Bíblia afinal. the Bible actually makes sense. Eu entendi I Jesus. understood Jesus. Eu preciso de I Jesus. need Jesus. Ou se você está voltando. Or if you're coming back, Se tem alguém aqui que é a primeira if there's vez someone here who it's your first time, que sente algo diferente no coração em relação a Jesus, em relação a that you Deus. feel something different in your heart in relation to Jesus or in relation to the Bible. Ou se tem alguém aqui que já foi na igreja, fez parte da igreja, mas está voltando. Or if there's someone who's been a part of the church and is coming back, Eu quero te chamar aqui na I want frente. to call you here to the front. Se não tem ninguém, a gente vai orar, mas se tiver alguém nesses dois grupos, ou você fazia parte da igreja e está voltando, ou é a primeira vez que você tem um entendimento mais claro sobre as Escrituras. I want to invite only these two categories. If it's your first time at church and you're finally understanding and you feel something different, or if you're returning and Se você já estava na igreja e está you've already been voltando. at church and you're returning. Se você é um desses dois, If you're vem one aqui of na those two, frente. you can come up here. We're going to pray for you. Não tem ninguém? If there's no one in it, Então feche os seus olhos. close your eyes. Vamos orar para a gente finalizar. Let's pray for us to Enquanto o louvor ministra, while the worship ministers. feche os seus olhos. Close your eyes. Senhor, Lord, a sua palavra, Pai, your word, Father, foi ensinada nessa noite. taught here tonight. Eu te peço, Senhor, I ask you, Lord, que ela you frutifique may fructify nos nossos our corações. hearts. Pai, nós ouvimos, Lord, we heard, nós we entendemos understood que temos valor that para we o have Senhor. value to you. Espírito Santo, eis-nos aqui. Holy Spirit, have us here. Que a gente possa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. That we may have an intimate relationship with you. Daqueles que a gente fala, o Senhor ouve, o Senhor fala e a gente escuta. Type of relationship that we speak and you listen and that you speak and we hear you. Nós convidamos o Senhor We invite you para fazer to parte be a part das nossas vidas. of our lives. Nós convidamos We invite you, o Senhor you para viver to live em nós. in us. Eis-nos aqui, Have us Pai. here. Nos capacita Capacitate us. para sermos Be luz do mundo light of the world, e sal da terra. salt of the earth. Espírito Santo, Holy Spirit, nos dê sabedoria, give us wisdom, entendimento, knowledge, conhecimento, understanding, poder, power, palavras de conselho, word of counsel, temor, fear,
vida santa. a holy life. E finalmente, Pai, And finally, Father, eu oro I pray para que todos nós, that all of us, para que esses jovens these youth, deixem o pecado. may leave their sins. Espírito Santo, Holy Spirit, continue continue nos convencendo convincing us dos nossos pecados. of our sins. Nos ajude a Help deixá-los us to leave para viver our sins to uma live vida a santa. holy life. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amen. Glória a Deus. Gi, pode vir.